Fala rapaziada, beleza? Show de bola? Muito prazer, eu me chamo Marcos. Vim aqui fazer um vídeo de apresentação para vocês, né? É... como contar como que foi a minha experiência para passar no Colégio Naval, como foi esse processo, né? Atualmente eu trabalho dando aulas particulares, por mais diversos segmentos. Tem muitos alunos que estão estudando para o Colégio Naval, EPICAR, concurso como EAR, ESA, né? SpaceX. E muitas vezes surgem essas perguntas, né? São perguntas bem frequentes. Eu decidi gravar um vídeo para poder falar um pouco para vocês aí, tá bom? Bom, eu seccionei as perguntas aqui, alguns tópicos que eu tô lendo no meu computador, tá? E vou procurar estar respondendo para vocês, beleza? O primeiro tópico que eu separei foi quando que eu comecei a estudar, tá? Bom, eu fui aprovado num concurso em 2014, né? Foi 2014, foi aprovado, 2014 para 2015, tá? Eu fui o 24º colocado do Brasil na época, tá? Foi muito bem colocado. Foi um concurso, foi uma prova difícil, tanto que ninguém gabaritou matemática naquele ano. Nenhum aluno gabaritou, acho que a maior nota foi 95, depois que eu verifiquei lá, tá? Mas eu comecei a estudar, se não me engano, uns 3 anos antes, né? Se o concurso foi em 2014, eu estudei em 2013, eu estudei em 2014, né? Também estudei em 2013, 2012. Eu devo ter começado a estudar lá para 2011, mais ou menos, beleza? Mas o meu início dos estudos não foi tão, digamos que profissional assim, né? Porque eu estava construindo a minha base naquela época, né? Estava construindo minha base, eu estava aprendendo, né? A fazer as coisas mais simples da matemática e também das outras áreas de exatas, né? Porque às vezes quando você está começando a estudar você não domina coisas como potência, raiz, soma, subtração, princípios básicos da aritmética, princípios básicos da geometria, entendeu? Alguns fundamentos da física, né? Então você não tem muita noção daquilo. Você não tem muita noção desses assuntos introdutórios, né? E como era o meu caso, eu peguei esse primeiro ano mais para introduzir mesmo isso, né? Fortalecer isso. Eu lembro que eu estudava num cursinho que ele tinha 2 apostilas. Ele tinha a apostila de embasamento, que eu fiz ela toda de capa a capa, que eu lembro. Era uma apostila boa, para quem está começando, era muito boa. E também tinha uma apostila grossona, que era a apostila mais de aprofundamento, já tinha mais questões mais difíceis, né? A teoria não era lá essas coisas, mas de exercício tinha bastante, né? Naquela época não tinha internet como tem hoje em dia, né, pô? Hoje em dia tem muito material na internet, né? Naquela época tinha internet, claro, né? Mas não era esse tanto de coisa que você tem acesso hoje em dia, né? Parando pra pensar aqui, né? Já tem 10 anos que aconteceu isso, né? Já tô velho pra caralho. Mas enfim, então eu comecei a estudar aí, foi em 2014, né, que eu comecei a estudar, beleza? 2011, 2012 mais ou menos. Aí a minha primeira tentativa foi assim, né, eu fiz a prova, não fui tão bem, né, eu acho que das 20 matemáticas eu acertei 9 só, e na segunda fase eu também não tinha ido muito bem. Eu lembro que até um amigo meu que estudava comigo, ele foi até melhor que eu na segunda fase. Eu lembro que isso daí me deixou até me deixou bem chateado, pra falar a verdade, que eu meio que disputava com ele, né? Nós tiramos a mesma nota em matemática, ele foi melhor que eu na segunda fase. Eu nunca fui muito bom nessas matérias de humanas, né? Porque eu nunca também me dedicava muito para estudar elas, né? E, bom, a partir daquele momento da minha primeira tentativa, né? Que eu peguei mais para me embasar mesmo nas matérias, eu comecei a estudar com mais seriedade, né? A partir daquele momento comecei a estudar com mais seriedade. Eu já tive aquele insight de que eu tinha que ter resumos, eu tinha que fazer resumos, eu tinha que aprofundar mais meus estudos, né, para conseguir fazer aquelas questões, né. E eu lembro que um grande divisor de águas no meu estudo, sabe o que foi? Foi meu pai ter comprado alguns livros para mim, né. Meu pai, ele comprou alguns livros para mim, e esses livros foram fundamentais para o meu avanço nos estudos, né? Principalmente matemática. Eu vou comentar com vocês nesse vídeo aqui quais foram os livros que ele comprou para mim, beleza? Ele não foi só matemática que ele comprou livros para mim de português também, de inglês, que nem picar naquele ano, começou a cair inglês. No Colégio Naval começou a cair só recente, entre aspas, né? Mas na minha época não caiu inglês no Colégio Naval não, né? Picar caiu. E foi basicamente isso. Os livros ajudaram muito, porque era difícil você encontrar materiais bons naquela época, principalmente no lugar que eu morava, né? Eu não moro numa capital onde você tem os cursos mais tops que montam apostilas de altíssimo nível, né?
E eu tive ajuda na época também de um amigo meu, capitão de Mariguerra, que o filho dele também estudava num cursinho lá do Rio, né? O sistema ele de ensino tinha apostilas muito boas, só que o filho também não estava tão interessado, né, em estudar, e ele acabou me dando as apostilas do filho, de história, geografia, a parte de, se eu não me engano, química também estudei por essas apostilas, e física eu não lembro, né? Física, se eu não me engano, também devo ter estudado um pouco por ali, né? E redação, eu procurava sempre praticar mesmo, né? Procurava sempre praticar a minha redação, né? Eu escrevia minhas redações e eu estava num cursinho na época que eu dava para uma professora corrigir, ela corrigia para mim, beleza? Mas bom, beleza. Na minha terceira tentativa foi a tentativa que eu passei, né? E essa tentativa foi. Aliás, na minha segunda tentativa, eu até cheguei perto de entrar. Se não me engano, faltavam 10 pessoas para eu conseguir estar dentro do número de vaga. 10 pessoas, eu até cheguei perto de entrar, aquilo até me deixou mais incentivado para estudar. Na primeira tentativa eu fiquei bem longe. Na primeira tentativa acho que minha redação nem foi corrigida. Na segunda tentativa eu já fui muito bem, né? Faltavam 10 pessoas ali para eu conseguir entrar. Mas foi na minha terceira tentativa que eu, né, dei um disparo muito grande ali de desempenho, né? Consegui ali alcançar uma boa classificação. Mas foi muito estudo, muita estratégia, né, que eu adotei ali para conseguir entrar na prova, né, que eu vou procurar estar falando para vocês ali aqui no decorrer do vídeo, beleza? Bom, o primeiro tópico era quando eu comecei a estudar, foi como eu falei, né, eu comecei a estudar desde a minha primeira tentativa, só que não com tanta seriedade assim. Eu recomendo, recomendação minha, né, é de que você não vai esperar ter 14 anos, que é a idade para você conseguir entrar nos concursos, para começar a estudar. Né, o ideal mesmo, eu já dou aula. Tem um aluno meu que vai fazer colégio naval, tem 12 anos, 11 anos, e os caras já são fera já. Isso para você passar de primeira logo, porque são poucos que passam de primeira. Porque eles começam a estudar com 14 anos, igual a mim, entendeu? Não existe fórmula mágica para passar nesse concurso, gente. Tem que ter dedicação, gente. Tem que se esforçar. São concursos difíceis pra caramba. Se você não tiver um bom ensino fundamental, não adianta. Um ensino fundamental forte mesmo, e vocês não se dedicaram, não adianta. Vocês não vão conseguir passar assim rápido. Não tem fórmula mágica. Às vezes tem aluno que vem a mim querendo fórmula mágica para passar. Não tem fórmula mágica. Tem que se esforçar mesmo. Beleza? É um concurso difícil. Bem complicado. Beleza. Aqui no terceiro tópico, eu separei outra pergunta, né? Quando começou a mudar sua estratégia de estudo? Eu comecei a mudar na minha segunda tentativa. Eu já comecei a ter mais consciência de que eu percebia que muita coisa que eu estudava eu esquecia. Isso é normal. A gente esquece do que a gente estuda, né? E a partir dali que comecei a fazer resumos. Eu comprei um caderno, né? Que era só para o Colégio Naval. Eu separava ali em tópicos, onde eu escrevia meus resumos de todas as matérias. Se eu estudava um tópico, eu nunca deixava de escrever o resumo do que eu estudei, para eu estar sempre voltando ali e revisando. Eu sempre voltava e revia o que eu estudei, para não esquecer, porque a tendência é você esquecer de tudo que você... Não adianta você ver uma videoaula, ver várias videoaulas e falar, pô, entendi o assunto fazendo as questões. Eu te garanto, se você não revisar e não voltar ali periodicamente, você vai esquecer tudo. Você vai esquecer tudo, não é porque você é burro? Não, todo mundo esquece, normal. Se você não tem contato frequente com aquele assunto, você vai esquecer. Todo mundo é assim, beleza? Então, tenha seu caderninho de resumo, sei lá, seu tablet. Tem gente hoje em dia que deixa tudo no computador ou em meios digitais, mas é importante você estar sempre recorrendo ali e revisando, tá? E uma dica importante, ó, anota aí, valiosíssima para você que faz resumos, né? É você só resumir algo que você entendeu. Não adianta você estar vendo ali uma matéria que você não entendeu o que foi passado ali, você não entendeu realmente o que foi transmitido ali, e você escrever. Procura ter uma compreensão do que foi passado naquela matéria, qual é a ideia que ela quer trazer, né? Como que aquilo pode ser aplicado nas questões, para aí sim você passar para o papel, antes de... Né, porque às vezes você só quer escrever aquele resumo robótico, né? Olha o que o professor escreveu, escreve e passa. Isso aí não vai adiantar tanta coisa também, porque você vai voltar ali para o seu resumo e reler o que você botou, você não vai entender nada, né? Porque você não entendeu inicialmente o que você estudou, então acaba que isso é natural, né? No quarto tópico eu coloco aqui, né, quais livros que eu usei. Eu vou falar aqui para vocês os livros que eu usei, tá? No meu último ano de preparação. Eu usei os livros dos elementos da matemática, do Marcelo Rufino, beleza? Para o Colégio Naval é necessário, foi só o volume 0, que é um volume de embasamento para a parte de álgebra, aritmética. Aritmética nem tanto assim, mas era bom.
Álgebra aritmética, muito bom de embasamento, embasamento barra aprofundamento, porque era um livro também com questões mais dificilzinhas, tá? Volume 1, que é uma parte de álgebra, funções, bem aprofundada, tipo, aquele livro é bem aprofundado mesmo, tá bom? O volume 1, que fala sobre tópicos bem específicos do colégio naval, tipo equações diofantinas, módulo, né, aquela parte de congruência, que sempre cai no colégio naval, né, função hoje em dia está caindo mais, na minha época não caía tanto função, pode pegar 2015 para trás, difícil você encontrar a questão de função, era muito difícil, tanto que foi um assunto que eu pouco estudei. Mas vocês vão ver lá, tem mais coisas, tem muita coisa ali de divisão de polinômio, né, coisa assim que tem ali no tópico 1. E o volume 2, que é um, livro excelente, muito bom, ele me ajudou muito mesmo, que é a parte de geometria. Geometria, super bem embasada, super bem aprofundada, com questões difíceis, porque, gente, o colégio naval é um concurso difícil, tem gente que não sabe o nível ali da prova e acaba imaginando coisa que não é. A prova é muito difícil, gente. É uma prova bem difícil, então vocês têm que se acostumar com questões difíceis, né? Entender o raciocínio daquilo, tá? Não adianta começar o estudo querendo só fazer prova anterior, tentando memorizar resoluções ou entender a lógica das resoluções. Às vezes você nem vai entender, porque você nem tem base para aquilo. Pensando que, não, no meu ano eu vou ter a sorte de cair questões parecidas com essa. Não vai acontecer isso, gente. Vocês têm que... Gente, eu já tive muitos alunos, tipo, acho que uns papo de 600 já. E o que tem de gente viajada na maionese que acha que vai passar com estratégia assim, na moral, não vai, gente, não vai, não existe atalho, tá? Não existe atalho desses... Existem caminhos, né, que facilitam, mas atalho assim, isso é burrice, tá? Pensar que, ninguém nunca pensou nisso, né, em ver só as resoluções das provas anteriores e, nossa, vou passar no próximo concurso. Não é assim que funciona. Se você já tem um excelente embasamento, isso é um bom caminho, mas caso contrário, não. Bom, voltando para o foco aqui, tá? Volume 0, 1 e o 2, porque os elementos da matemática do Marcelo Rufino tem mais volumes, só que os outros volumes são mais nível médio mesmo. Para quem vai fazer IME, ITA, Escola Naval, são excelentes livros. Vai até o volume 6, que é cálculo. Um livro excelente para aritmética, esse conselho aqui é para quem vai fazer picar, tá? Nossa, livro muito bom, Praticando a Aritmética, do Lacerda, tá? Inclusive, eu vou deixar os links aqui dos livros que eu consegui, de afiliação da Amazon, se você puder, compra lá na Amazon, no meu link, tá? Porque eu ganho um dinheirinho em cima disso, é um dinheiro de comissão, mas pra dar uma força aí, tá? Você não é obrigado não, se quiser comprar outro lugar, compra, mas se quiser dar aquela moral aí, tá? Tamo junto. Então, o link aqui embaixo na descrição, tá? O Praticando a Aritmética, do Lacerda, tá? Livro excelente, era vermelho, mas agora a nova edição ele tá azul, deve ter melhorado, porque já era ótimo, mas deve ter melhorado, né? Tem outro livro do Eduardo Mauro, livro muito bom, cara, Geometria, Problemas Sem Problemas, né? Volume 4, que ele tem vários volumes. Esse aqui é um volume que tem mais de 400 questões de geometria resolvidas, e são só questões casca grossa, viu? Só questão difícil, nível colégio naval pra cima, tá? A geometria do colégio naval não é uma geometria trivial, mas geometria bem complicada, bem difícil, tá? Beleza? Livro para português, eu estudei o livro do Nilson Teixeira, tá? Português do Nilson Teixeira, Gramática da Língua Portuguesa, Nilson Teixeira, livro muito bom, livro excelente, quem vai fazer qualquer concurso, seja ele militar ou... concurso militar é excelente esse livro, de gramática e questões, nossa, livro top demais, tá? Eu fiz ele todo, de capa a capa, beleza? Todos esses livros aí que eu tô falando, eu fiz de capa a capa, praticamente. Claro que, às vezes, você não consegue fazer todas as questões, né? Você pula um ou outro ali, porque na época você não tem entendimento para compreender aquilo tudo, né? Mas são excelentes livros, beleza? E o último livro é Tópicos de Álgebra Elementar, que é o livro do Ivan Monteiro, tá? Esse livro daí também é muito bom, Tópicos de Álgebra Elementar do Ivan Monteiro, que tem muita questão ali, que é questão bem complicadinha, viu? Só questãozinha bem difícil mesmo, tá bom? E tudo assim voltada para o Colégio Naval, para quem vai fazer Colégio Naval. Epicar é um concurso, muita gente fala que o Colégio Naval é mais difícil que Epicar, mas é aquilo, gente, cada concurso tem a sua exigência. Epicar é uma prova de velocidade, o Colégio Naval é uma prova que você tem mais tempo para pensar. Os dois concursos são difíceis, não subestima não, cada concurso tem a sua especificidade, tá bom? Tem a sua ali característica própria, os dois concursos são bem difíceis, só que cada concurso tem a sua característica. Então, tem muito bestão aí que fica falando que um é mais difícil que o outro, não, os dois são bem difíceis, tá?
Tanto que eu não fui tão bem classificado na Epicar quanto eu fui no Colégio Naval. Eu fiquei dentro do número de vagas, fiquei em 170 e pouco, eram 180 vagas na época. 170 e pouco, 160 e pouco. No Colégio Naval fui 24º, é porque eu não estava treinando para Epicar em si, estava treinando para o Colégio Naval, né? E eu não tinha tanta velocidade que a prova da Epicar exige, agilidade na resolução de questões, organização dentro daquele espaço pequeno da prova, né? Você vê que a prova tem pouco rascunho para você escrever. Então tudo isso você tem que saber ali controlar. Aqui no tópico 5, né? Quantas horas eu estudava por dia? Então, gente, né, eu ficava praticamente, na minha primeira tentativa, depois do colégio, meu pai me deixava num cursinho. Eu praticamente ficava até a noite lá no cursinho estudando, entendeu? Eu ficava, às vezes eu nem assistia aula, eu ficava na sala ali estudando, entendeu? Eu ficava praticamente o dia todo, gente, estudando. Eu saía do colégio de manhã, ia pro cursinho na primeira tentativa, na segunda tentativa também era assim. Eu ficava praticamente até 9 horas da noite lá no cursinho estudando. Chegava uma hora da tarde, ficava até umas 10 da noite. É claro que eu não estudava, tipo, direto, né? Seu corpo cansa, às vezes você dá uma cochiladinha ali, entendeu? Ou sai um pouco para respirar, olhar o céu. Mas eu ficava praticamente o dia todo estudando. Eu evitava ficar em casa de propósito, porque em casa você tem muita distração. Você tem TV, né? Tem a cama ali para se deitar. Tem muita distração em casa. Então eu evitava ao máximo ficar em casa por conta disso. Se você é disciplinado em casa, então beleza. Porque hoje em dia tem mais distração do que na minha época. Mas se você tinha essa disciplina, show de bola. Eu ia pro cursinho justamente para evitar a distração, tá? Evitar ser sugado por elas, porque é foda, né? Vocês sabem como é que é hoje em dia. Na minha época, a mesma coisa. Mas eu estudava, eu não sei quantas horas por dia eu estudava, mas era bastante. Era muita coisa. Esse negócio aí de quantas horas por dia é líquido, não sei o que. Gente, estuda o máximo que você puder no dia, entendeu? Dá o seu gás ali pra você ficar ali o máximo que você puder. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai se adaptar àquilo, entendeu? No início vai ser difícil, você não vai querer ficar ali tanto tempo, mas seu corpo ele vai começar criando o gosto para aquilo. Né? Estudar é um saco mesmo, gente, é um saco. Só que seu corpo ele se habitua, ele começa a tomar gosto por aquilo, entendeu? É normal, igual quando você começa a correr. Quando você começa a correr é um saco, você fica de saco cheio. Você não quer, mas depois você vai pegando o hábito, né? Tudo que é ruim, né? Você vai dando continuidade, você vai pegando o gosto por aquilo, tá bom? Bom, então, próximo tópico, né? Alguns detalhes da minha preparação. Bom, o que eu falei antes, né, sobre os livros, é muito importante você ter bons livros. Hoje em dia tem cursos muito bons aí, tá? Tem um excelente curso no mercado. Eu não cheguei a ver todos eles, mas deve ter, tá? Deve ter curso bom. Né? Se não se engana aí, tem muito curso pilantra, tá, gente? Que tem muito cursinho em pilantra que fala que é preparatório pro Colégio Naval, Epicar, ou seja lá o que for, mas é material completamente só, tipo, bem básico, ou tipo, aborda o conteúdo de uma maneira nada a ver, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Nem todo curso aí que fala que é excelente tá? Tem muita. Falar, não, mas o meu curso aprova muita gente. Às vezes o cara comprou o material do curso, mas ele tinha muitos materiais complementares ali, que estudava por fora. Tá? Porque tem muito curso que não é essas coisas aí, não, tá bom, gente? Eu pretendo montar um curso meu futuramente, mas por enquanto não. Eu trabalho apenas com aulas particulares mesmo. Hoje eu também trabalho com turmas, né? Eu estruturo turmas para poder dar aulas, enfim. Tá, mas um detalhe importante para minha preparação, gente, foi na minha última tentativa, acho que isso foi muito bom. Foi quando eu já tinha construído um bom embasamento, não tava tipo, 100%, a gente nunca tá, né? Mas foi pegar uns 20 anos de provas anteriores e resolver, como se fosse no dia da prova, isso foi fundamental, tá? Pegar ali, cronometrar, como se fosse no dia da prova e fazer como se eu tivesse no dia da prova lá, entendeu? Eu peguei uns 20 anos e até o dia da prova eu fiz isso. Eu peguei tipo uns 2, 3 meses antes, né, da minha prova correr de fato e fiz isso. Com tudo, gente. Redação. Primeiro dia, segundo dia, fiz a redação, tudo exatamente como se fosse no dia da prova. Cronometradíssimo. Nada de, né, verificar ali, né, uma resolução de fora, ver no resumo, não. Exatamente como se fosse no dia da prova. Tipo, mais 20 provas diferentes de anos anteriores, né, para eu chegar no dia da prova e nada me surpreender, né. Porque quando você está fazendo a prova ali no dia, tem muitos fatores que você tem que lidar. Controle de tempo, você tem que saber controlar tempo, tem que saber controlar o emocional, você tem que saber se organizar para fazer as questões, né? Você tem que saber que você não pode ficar muito tempo ali numa questão,
difícil, porque você vai deixar de estar fazendo questões fáceis intermediárias, às vezes, que vão dar o mesmo ponto para você do que é mais difícil, né? O cara às vezes fala que eu fiz é difícil, sou idiota, e o outro lá fez a que você levou tempo para fazer difícil, você levou 15 minutos para fazer difícil, o cara ele usou 5 minutos, 3 vezes 5 minutos para fazer 3 fáceis, né? E ficou com uma pontuação maior que a sua, trouxa. Você é trouxa, tá? Mas enfim, alguns detalhes da preparação, foi basicamente isso, gente. O resto foi fazer resumo, é o básico, gente, fazer resumo, estudar, entender, fazer resumo, avançar, fazer questão, muita questão, tá? Procurar sempre voltar também, né, e fazer algumas questões de assuntos anteriores, beleza? Tá. E, né, quando você já estiver bem, fazer esse lance das provas aí que eu falei, dos simulados, tá? Porque não adianta você chegar cruzão, pegar a prova do Colégio Naval, que você vai se frustrar, que você não vai entender porra nenhuma, tá bom? Não adianta. Você não é especial, não, tá? Você não vai ser você que vai desenvolver uma estratégia mirabolante, porque tem muita farsa aí hoje em dia na internet, né? Cara que fala que eu passei no Colégio Naval com 3 meses de estudo, com 2 meses de estudo, né, Picar? Muita coisa aí é mentira, tá, gente? É mentira. Às vezes o cara ele já tá estudando lá para outro concurso há muito tempo, entendeu? Ou o colégio dele era um colégio pré-militar, que tipo, já deu um puta embasamento para ele, ou já teve um baita de embasamento, né, ao longo dos estudos dele, tipo, muitos anos antes. Aí, sei lá, 3 meses antes da prova ele fala, não, vou decidir fazer colégio naval, mas ele já tem um puta embasamento, entendeu? Então não se compara com essas pessoas, né? Isso daí hoje em dia tem muita farsa na internet aí, tá? Tem muita farsa na internet. Tipo o cara que fala que passei na Polícia Federal em 6 meses, mas o cara já vinha estudando, tipo, há 5 anos para outros concursos, que caíam matérias tipo da Polícia Federal que ele podia aproveitar, entendeu? Então tem muita farsa na internet. Aí você que nunca estudou pra nada, não sabe porra nenhuma, não tem embasamento de nada, quer se comparar com um cara desse, vai se frustrar, tá? Beleza. Alguns detalhes sobre a preparação, já falei, né? Comente um pouco como foi cada prova em cada ano. Gente, acho que eu já comentei isso já, né? Cada ano, né? No primeiro ano eu não sabia tanta coisa, né? Mas foi relativamente bem, né? Segundo ano, faltou 10 pessoas para ficar dentro do número de vagas, foi por pouco, bem pouco mesmo, né? E no último ano que eu fui muito bem colocado, tá? Inclusive na Epicar também, porque eu passei nos dois, tá bom? Passei nos dois. Eu fui reprovado na Epicar no exame de vista, porque fiz até cirurgia, mas não deu certo. Epicar, quem conhece o concurso Epicar sabe que o exame de saúde elimina muita gente, tá? Muita gente. E foi isso. Bom, comente como foi um pouco dessa prova em cada ano. E o último tópico, comente como você se preparou na última tentativa. Na última tentativa foi isso, gente. Meu pai ele comprou os livros para mim. Eu não lembro exatamente quando foi que ele comprou, mas ele comprou esse livro para mim. Me ajudaram muito, eu me dedicava bastante, tá? Utilizando esses livros aí. Eles foram fundamentais para minha aprovação. As apostilas do meu cursinho não eram tão boas assim, tá? Principalmente na questão de teoria. E mais o quê? Gente, foi isso aí, aquela estratégia que eu passei para vocês, né, da resolução das provas, redação também, eu sempre falei redação, tá, gente? Acho que eu falei uma redação por semana, e eu pedia para minha professora corrigir, a professora lá, e ela era bondosa, era uma pessoa de bom coração na época, porque ela não tinha a menor obrigação, eu só falava, professora, você teria como corrigir minha redação, por favor? E ela corrigia para mim. Eu fazia a redação, ela corrigia para mim, né? Mas para eu ter um parâmetro ali, tô no caminho certo, tô no caminho errado. E eu sou muito grato a ela, do cursinho, porque realmente ela fez um favor pra mim, sabe? Eu sou muito grato a ela, muito de verdade. E eu acho que é isso, gente, eu acho que é isso aí. No momento, como eu disse, eu estou dando aulas particulares, pode ser que daqui a, sei lá, 3 anos você veja esse vídeo, eu não esteja mais dando, esteja em outro ramo, né? Se você quiser entrar em contato comigo, tem vários links aí nos meus vídeos, você pode ir procurando, tem no meu perfil, se quiser ter aula particular comigo, tá? E os links estão aqui embaixo dos livros que eu falei, de alguns livros, não são todos, porque nem todos ali nem todos eu consegui, tá? E é isso aí, gente, é isso aí. Se quiser fazer alguma pergunta específica, deixa nos comentários que eu respondo, tá bom? Pode deixar nos comentários que eu respondo, e tem como meu contato aí do Instagram, lá no meu Instagram, no momento tem meu WhatsApp, pode ser que futuramente não tenha, mas me manda um chat lá no Instagram, tá bom? Se quiser falar comigo aí para tirar alguma dúvida, tamo aí, beleza? Tamo junto, valeu! Até a próxima.